permanente. Mas a maioria quebra as alianças e os pactos. E daqui a pouco a tua vida está aí, na boca de fulano, de Beltrano, de Cicrano. Cuidado. Cuidado para quem você conta suas intimidades. As intimidades do seu marido, as intimidades da sua esposa, as intimidades de dentro da sua casa. Cuidado. Se isso cai na boca, ou no ouvido, ou nos ouvidos de um crítico, você está no sal. São só conselhos pastorais. Você segue se quiser. A vida é feita de escolhas, né? Sementes ruins você carrega dentro do bisaco para plantar nas estradas da vida, se quiser, meu irmão. O bisaco está aí, do teu lado. Pega essas sementes amargas, ácidas, ruins, bichadas e joga fora. Comece a colocar dentro do bisaco, espiritualmente falando, sementes boas. Amor, compaixão, misericórdia, né? Coisas boas. Para que criticar se você pode ajudar? Ajude, não critique. Ajude. Chega junto e ajude. A obra de Deus, ela precisa de pessoas, necessita de pessoas para ajudar e não criticar. Criticar já tem o povo do mundo, o povo da carne, o povo do maligno, que critica a obra de Deus de manhã, à tarde e à noite, e que investe para destruir tudo. Então, inimigo já tem sobrando. Não precisa dos crentes dentro da casa de Deus ficar criticando a própria obra de Deus. A obra de Deus não precisa de críticos. A obra de Deus precisa de pessoas para ajudarem. Pessoas para ajudarem. Então, tem gente que conversando assim, naturalmente, uma conversa normal, você já percebe que o fulano só conversa criticando, metendo malho, falando mal, apontando, alfinetando, soltando piadinha, soltando indireta. Conviver com esse tipo de pessoas só se o evangelho mudar mesmo, mas mudar assim 100%. Só quem muda é o evangelho. O evangelho muda. A palavra de Deus transforma. Mas tem gente que amadurece com 40 dias de crente. Tem outros que fica 40 anos dentro da igreja e não amadurece. É todo o tempo menino. É todo o tempo fazendo e falando como menino. Tem comportamento de menino. Não amadurece. Nem quer amadurecer, nem tem interesse de amadurecer. Então, a obra de Deus precisa ser colocada nas mãos de quem amadureceu, para não cometer erros, falhas, equívocos, prejuízos. É um perigo colocar o rebanho na mão de quem é não amadurecido pela palavra de Deus,
Porque ele vai levar o rebanho todo para o abismo, precipício. Tem que ter muito cuidado com isso. Eu sei que durante a minha vida pastoral, eu já me encontrei com muitos críticos que inventaram agora: pastor, isso é uma crítica construtiva. Irmão, crítica é crítica. Não existe isso. Não existe esse negócio de crítica para construir. Crítica só destrói. É igual essa terminologia politicamente correto. Politicamente correto é ser conivente com o pecado, é não falar mal do pecado, é ser amiguinho do pecado, é passar a mão na cabecinha do pecado e ter o seu pecadinho de estimação. Então eu tenho que ser politicamente correto para não magoar A, B e C. Que se dane. Vamos pregar a palavra de Deus. Se você ficar magoado, pelo menos você fica sabendo a verdade. A verdade tem que ser dita, doa em quem doer. Pecado é pecado. Embaraço é embaraço. Aparência do mal é aparência do mal. Não tem jeito. Não adianta eu mentir para você, dizendo que você vai para o céu na prática do pecado. Quem deseja verdadeiramente ir às mansões celestiais, pare de pecar. Pare. Pare de pecar. Se você deseja ir para o céu, pare de pecar. Mas vamos voltar à crítica. Eu vejo tanta gente criticando o pastor, mas tanta gente criticando o pastor. Aí quando coloca o cajado na mão dele, não dá nada. Não dá fruto. Não segue adiante. Fica todo se tremendo e entrega de volta. Pai, mas você não era tão bom? Você não criticava tanto? Porque se você critica, com certeza você faz melhor, né? Você tem estratégia, conhecimento, habilidades, chamada, unção, melhor do que o pastor que está. Com certeza, se você está criticando, é porque você, se chegar lá no lugar daquele que está ali, você vai rebentar, vai bombar. Não adianta. Critica tanto o anjo da igreja e na hora que vai fazer não dá nada. Critica os irmãos que organizam festa dentro de igreja. Olha, irmão, organizar festa é uma dor de cabeça muito grande dentro de igreja. Não é fácil. Mas tem a turminha da crítica, que fica só metendo malho, só falando mal. Um dia desse eu vi um pastor dizendo o seguinte: ele estava organizando um evento em um ginásio, e aí levantou o grupinho da crítica. Ah, esse ginásio, para que esse ginásio tão grande? E para que essa aparelhagem de som? E para que cobrar ingresso dessa festa, né? O pastor estava cobrando a entrada da festa. E para que isso? Para que aquilo?
e revoltado, e a turma mete mesmo malho, e chama pastor de ladrão, e chama pastor de vagabundo, e chama pastor de pilantra, e o nome mais suave é ladrão, né? E o pastor descobriu o líder do grupo da crítica. Sempre tem o líder, sempre tem o cabeça, sempre tem o chefe ou a chefa. Quando não é homem, é mulher. Quando é mulher, é pior ainda. Quando é homem, ainda é mais ou menos. Mas quando é mulher, meu amigo, o babado é forte. O bicho pega. Porque, meu amigo, é pancada na orelha do pastor. E aí o pastor descobriu o líder do grupo da crítica. Sempre tem o grupinho da crítica. E se dirigiu àquela pessoa e disse para ela: ó, já que você está criticando tanto, que eu estou cobrando isso, cobrando aquilo, faz o seguinte: o ginásio é alugado. Ginásio é alugado, meu irmão. Aparelhagem de som, alugado. Toda iluminação, alugado. Tudo que está aqui é alugado. Cadeira, banco, mesa, poltrona, microfone, refletores, tudo é alugado. Você pega, reúne o seu grupinho da crítica, o grupinho da crítica, passa o dinheiro para cá, a gente mostra a nota fiscal de cada contrato de aluguel, de cada aparelho, de cada utensílio, você paga e aí o evento fica grátis, entrada franca, não cobro nada de seu ninguém. Pronto, está resolvido. Porque criticar é muito fácil. Fazer ninguém quer. Derramar suor ninguém quer. Suar a camisa ninguém quer. Regaçar as mangas ninguém quer. Chegar junto também não quero. Fazer não quero. Ajudar não quero. Participar quero não, senhor. Você quer o que mesmo? Falar. Que é bom. Falar mal. Toda ausência é atrevida. Quero criticar. Meter o malho. Fofocar. Levantar falso testemunho. Inventar conversas. Criar conversinhas de corredores. E mete o malho. Mas mete o malho mesmo. Mas não quer fazer, não quer chegar junto, não quer nada. Quer só mesmo meter o malho na vida de quem organiza evento na igreja. Então, esse tipo de gente, eu me afasto. O apóstolo São Paulo, ele diz o seguinte: se afaste. Se você estiver andando com um crítico, você vai se tornar crítico da obra de Deus. Se você está do lado de um crítico, você vai se tornar um crítico da obra de Deus. Se você estiver do lado de uma pessoa que só encontra defeitos, falhas e erros dentro da igreja, você vai se tornar mais um desse tipo. Não é bíblico, mas o adágio popular diz: me diz com quem tu andas, que eu direis quem tu és. Se você anda do lado de uma pessoa que é só criticando, você vai se tornar também uma pessoa crítica. Em tudo você acha defeitos, falhas e erro. Tudo que o homem faz nessa vida, irmão, tem defeito, tem falhas e tem erros. Não existe nada perfeito. Perfeição só nos céus. Então pare de criticar. Chegue junto para ajudar. A obra de Deus não precisa de críticos. A obra de Deus precisa de crentes de verdade, cheio do Espírito Santo, para ajudar e não criticar. Nosso querido irmão Mário
Castrano. Pai do Senhor, boa noite. Saúde, meu amigão, para você e toda a sua família. Deus te abençoe, irmão Mário. Nívia, saudade de você, Nívia. Um abraço na irmã Margarida, tá bom? Que Deus abençoe, Nívia, irmã Margarida, toda a sua casa, saúde, prosperidade e vitória para vocês em nome de Jesus. Então a obra de Deus, irmão, para ser feita, tem que ser com pessoas que não critiquem. Irmã Julieta, Juripiranga, Ibiranga, né? Irmã Julieta era uma vizinha lá de casa, pessoa maravilhosa, conhecemos há muitos anos. Irmã Julieta, um abraço aí para toda a igreja de Ibiranga, Pernambuco, os irmãos ibiranguense, juripiranguense, minha terra natal. Que Deus abençoe a todos vocês aí. Irmã Julieta, dê um abraço aí a todos. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, nosso Senhor, para todos os conterrâneos aí de Juripiranga e de Ibiranga, Pernambuco. Tá bom? Então, a obra de Deus não precisa de crítico. Pare de criticar. Pare de criticar a obra de Deus. 1 de Timóteo, capítulo de número 1 e o versículo de número 18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo. Paulo está chamando Timóteo de filho. Filho. Veja que tratamento de carinho, de amor, de dedicação. Filho. Né? É esse tratamento. Antigamente, irmão, quando a gente congregava ali no velho e querido Pernambuco, década de 80, sempre quando um crente se dirigia ao pastor da igreja, o anjo da igreja, se dirigia chamando de pai. Meu pai, isso aqui é o meu pai espiritual. Qualquer coisa que a ovelha iria fazer, tomar uma decisão séria, consultava o pai espiritual, consultava o anjo da igreja. O que é que o senhor acha, meu pai, meu pastor, meu irmão, meu pastor, meu amado, meu irmão pastor? O que é que o senhor acha? Eu vendo mesmo? Eu vou embora mesmo? Eu vou casar? Eu vou mudar de emprego? Vou fazer isso, fazer aquilo? Então, consultava o pai espiritual. E o pai, o pastor, tinha aquele irmão, aquele obreiro como um filho. Dava conselho como um pai que dá conselho a um filho. As irmãs, o pastor, o anjo da igreja, tinha como uma filha. Dava conselho como se estivesse falando com a própria filha dele. Hoje não. Hoje as coisas mudaram. Tanta briga dentro das igrejas, tanta briga, tanta confusão, que o pastor, quando se dirige aos obreiros da sua igreja, irmão, eu tenho lá em cima do púlpito lá duas serpentes lá em cima do púlpito. Misericórdia. É o pastor falando a doutrina sagrada em cima do púlpito e os obreiros lá, sentados, retrucando, murmurando, blasfemando, folheando a Bíblia.
que nem atenção ele dá para a palavra do pastor. Falta de educação, falta de temor, falta de tremor, falta de respeito, falta de consideração com o anjo da igreja. Está o anjo da igreja aqui pregando a sã doutrina e o obreiro está lá folheando a Bíblia. É como se ele estivesse dizendo, em outras palavras, não estou nem aí para o que o Senhor está falando aí. Senhor, nada. Eu não estou nem aí para o que você está falando. Ele folheia, né? Vai folheando a Bíblia, passando página por página, os 66 livros da Bíblia, e não dá atenção devida à palavra pastoral que está sendo ministrada ali. Ele não tem interesse nenhum de aprender, porque ele já sabe demais. Ele não respeita o anjo da igreja que está ali, pregando a palavra de Deus. Ele não valoriza, ele não considera. Ele não está nem aí. Quero nem saber. O obreiro que planta esse tipo de semente, um dia Deus vai colocar uma igreja na mão dele. E essa semente que ele está plantando vai colher, uma por uma. Ou você crendo ou não, aceitando ou não, você vai colher. Está repreendido, pastor? Pode repreender, você vai colher. Está amarrado, pastor? Pode amarrar, você vai colher. Eu não creio nessa palavra. Você crendo ou não, você vai colher. Eu não aceito essa palavra. Ou aceitando ou não, você vai colher. É bíblico. É um princípio bíblico que não pode ser quebrado. O princípio da semeadura. Não pode. Semeou mal, colhe mal. Semeou ruim, colhe ruim. Semeou falta de consideração, falta de respeito, falta de ética, falta de educação, falta de consideração com o anjo da igreja. Se você semeia isso, você vai colher. Semente por semente. Jogue isso fora, meu irmão. Isso não presta. Isso é semente ruim. Por que você não chega do lado do seu pastor e não chama ele de pai? Ô, meu pai, eu sou teu filho. Me adote como seu filho. O Senhor é o meu pai. Os conselhos, a orientação, a palavra pregada pelo Senhor. Comece a mudar suas atitudes, seus comportamentos diante do seu pastor. Chegue junto dele. Ajude o homem de Deus. Ajude o anjo da igreja. Chegue junto. Não fale mal do seu pastor junto com grupinhos. Não critique o seu pastor em nada. Em nada. Isso só vai atrair juízos para a sua vida. As bênçãos serão retidas. Os juízos cairão sobre a tua cabeça.
e você vai ficar prejudicado. Ninguém que vive criticando pastores de igreja será bem-sucedido. Não, meu irmão. Respeite o anjo da igreja, chegue junto do anjo da igreja, ajude o anjo da igreja, não critique, não fale mal, na ausência, ore por ele, jejue por ele, ajude ele, trabalhe do lado dele, tenha ele como se fosse o seu pai espiritual, e ele terá você como se fosse um filho. E essa aliança, não deixar o diabo quebrar, a carne estragar, nem o mundo destruir, é uma aliança que tem que haver entre Paulo e Timóteo. Havia uma aliança de pai e filho. E hoje encontramos nas igrejas pastores sendo inimigo dos obreiros e os obreiros sendo inimigo do pastor. E vira aquela briga, aquela luta. E quem fica aplaudindo esse espetáculo? Satanás e seus demônios. Chegue junto do seu pastor e pare de criticá-lo. Ajude a fazer o melhor. Ajude. Ô meu pastor, eu estou aqui pronto para lhe ajudar. Estou aqui. O senhor está precisando de ajuda? Eu estou aqui pronto para te ajudar. Não aceite. Veja que 1 de Timóteo, capítulo 1 e o versículo 18, este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, então teve profecia acerca de Timóteo? Teve. E Paulo sabia dessas profecias. Paulo conhecia as profecias acerca de Timóteo. Quais foram essas profecias acerca de Timóteo? A Bíblia não revela, mas é provável que se refira à estrutura do tempo de Atos 16, de 1 a 3. Vamos ler? Atos 16, de 1 a 3. Né? Vamos ler, né? Para a gente tomar conhecimento. Atos 16, de 1 a 3. Vamos ver que profecias foram essas. Atos 16, de 1 a 3. Vamos ver aqui. Olha o que diz aqui. Atos. Abra a Bíblia aí para a gente estudar. Nós já temos uma hora e 12 minutos de live. Né? Queremos agradecer a presença de todos aqui nessa live maravilhosa. Estamos falando hoje sobre crítica, né? Coisa terrível dentro da igreja, credo. Tem um nojo de crítica. Então vamos ver aqui.
Vamos ver aqui. Atos 16, de 1 a 3. 16, de 1 a 3. Depois chegou Paulo a Derbe e Listra, a segunda viagem missionária, exercerá na civilização, né? Um efeito maior do que qualquer outro acontecimento a parte da primeira vinda de Cristo, né? E eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente. A mãe de Timóteo era judia e crente. E eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filha de uma judia que era crente. Fala de Timóteo e de sua mãe como sendo seguidores de Cristo, mas de pai grego. Parece que ele não era crente. O pai de Timóteo era grego, não era judeu, era da Grécia. E tudo indica que ele não era crente. Pai não. Subentende-se. O versículo 2 de Atos 16 e 2, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. A consagração de Timóteo é muito óbvia aqui, né? Dava bom testemunho. 3. Paulo quis que este fosse com ele, o que era, sem dúvida, a orientação do Espírito Santo. E tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares. Isso foi sabedoria da parte de Paulo, o que ele sentiu que o Espírito Santo o estava orientando a fazer. Então, Timóteo foi circuncidado pelo apóstolo São Paulo. Ele fez isso não valorizando a circuncisão como salvação para os gentios, mas como ele era filho de judia, para não causar escândalo aos judeus, ele o circuncidou. Veja que aqui nós aprendemos o quê? Tem coisa que a gente faz para não escandalizar os neófitos na fé, os irmãos da fé, né? Porque todos sabiam que o seu pai era grego. Paulo faria tudo o que pudesse para apaziguar as pessoas, mas não a ponto de comprometer o evangelho. Sim. Então, tudo que Paulo está falando aqui, em 1 de Timóteo 1,18, está se referindo, né? Segundo as profecias que houve acerca de ti, Timóteo, está falando de Atos 16, 1, 2 e 3, que acabamos de ler. Milites por elas boa milícia. Não nos é dito exatamente quais eram as profecias, mas se referia a uma atribuição à liderança no exercício da obra de Deus. Então, veja que por que Paulo consagrou Timóteo ao pastorado? A Bíblia deixa bem claro, porque ele dava bom testemunho. Se ele fosse um crítico da obra de Deus, teria consagrado? Não. Ninguém consagra pessoas que ficam criticando de manhã, tarde e à noite, irmão. Coloque isso na sua cabeça. Até porque, se você consagra uma pessoa que vive criticando, que vive falando mal, soltando piada, soltando indireta,
falando uma coisa, falando outra. Se você consagra uma pessoa dessa, você não está consagrando um obreiro ou uma obreira para progredir no reino de Deus. Está consagrando um alejo, uma anomalia, um monstro, um problema. Futuramente, aquela pessoa vai causar um grande prejuízo à obra de Deus, porque se ela tem esse tipo de comportamento, ela ainda não é curada, não é transformada, não é sarada, não é madura o suficiente para ser chamado para uma grande obra. Coloque na sua cabeça, Paulo só chamou Timóteo e só consagrou a Timóteo e colocou ele como pastor e confiou nele porque o bom testemunho. Para você ser consagrado na casa de Deus, você tem que ter um bom testemunho. Testemunho de homem de Deus. Um testemunho de mulher de Deus. Um testemunho de uma pessoa que realmente faz por merecer. Você vai consagrar, irmão, pessoas que não têm condições nenhuma de fazer a obra de Deus, caminhar saudavelmente. Misericórdia. 1 de Timóteo 1,19. Conservando a fé, Paulo dizendo a Timóteo, mantendo a fé em Cristo, conservando a fé, a boa consciência, refere-se a obedecer a palavra do Senhor exatamente como foi dada, a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio da fé. Porque as pessoas naufragam na fé. Porque o ministério de algumas pessoas afundam. Porque algumas pessoas apostatam da fé, abandonam a fé, naufragam na fé, como disse aqui o apóstolo São Paulo a Timóteo, pessoas que naufragam na fé. Por quê? A língua critica a igreja, critica o ministério, critica o pastor, critica o cantor, critica o pregador, critica o dirigente, critica o porteiro, critica o músico, critica o cantor, critica o sonoplasta, critica o tesoureiro, critica o secretário, critica e sai criticando, 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 criticando. Ele tem um senso crítico, tudo para ele, né? Ele acha um defeito, ele acha um erro, ele acha uma falha, tudo ele tem que dar a opinião dele, tudo ele acha um problema, ele acha uma dificuldade, ele critica tudo. Se o irmão fala a língua, critica, se não fala, critica, se vai bem vestido, critica, se vai mal vestido, critica, se usa isso, critica, se não usa, critica, sempre criticando, revoltado, chateado, murmurando, blasfemando e criticando. Com certeza, se o apóstolo São Paulo tivesse olhado para Timóteo e visto essas características, jamais o chamaria para o pastorado. Porque não serve
é reprovado pela palavra, é reprovado no reino de Deus, é reprovado. A chamada de um homem e de uma mulher com essas características não serve para fazer a obra de Deus. A obra de Deus tem que ser verdadeiramente homens e mulheres que têm zip na boca, que tem filtro na boca. Uma pessoa que tem zip na boca e filtro na boca, ela mede as palavras. Ela pensa antes de falar. Ela analisa o que vai falar. Ela calcula o que vai falar. Ela não solta crítica nem para o anjo da igreja, nem para os obreiros. Ela não critica a obra. Ela não critica a igreja. Ela não critica o ministério. Ela não critica os irmãos. Não critica as irmãs. Não critica. Porque essa pessoa, ela é templo e morada do Espírito Santo. Ela é crente. E ela não se sente bem falando mal da igreja dela, falando mal da igreja dele, falando mal do pastor dele, falando mal do ministério dele, falando mal dos irmãos dele, falando mal da sua igreja. Ela não se sente bem, não se sente bem. Como pode um crente se sentir bem falando mal do seu pastor, falando mal dos irmãos, falando mal da sua igreja, falando mal do seu ministério, falando mal? Como pode? Como pode um crente se sentir bem com isso? É porque esse crente verdadeiramente não é templo e morada do Espírito Santo. Não é. Porque quem é verdadeiramente templo e morada do Espírito Santo não pratica essas coisas. Porque a pessoa que é templo e morada do Espírito Santo, ela pratica os frutos do Espírito. E qual é o fruto do Espírito? Aonde está dizendo que crítica é fruto do Espírito Santo? Aonde está dizendo que crítica é dom espiritual? Aonde está dizendo que crítica está na Bíblia, aprovado, mandando criticar a obra de Deus e o anjo da igreja? Aonde está dizendo na Bíblia, qual é o versículo de Gênesis a Apocalipse, que diz que criticando você vai ser abençoado? Você vai ajudar a obra. Você vai fazer a obra crescer, prosperar. Não, irmão. A crítica, ela não soma, ela diminui. A crítica, ela não multiplica, ela subtrai. Você tem que parar de criticar e chegar junto para ajudar, para que a obra some e multiplique. Agora, se você não chega junto para ajudar e só vive criticando, você vai de mal a pior. Você está atraindo juízo para si mesmo. E detalhe, quem critica muito a obra de Deus está contribuindo para que a obra subtraia e divida. Se você quer subtrair a obra ou dividir a obra, continue criticando. Se você continuar criticando, eu gosto de criticar o pastor, a família do pastor, a mulher do pastor, a vida do pastor,
Eu gosto de criticar e vou continuar criticando, a igreja, os irmãos, vai continuando criticando. Você vai atraindo juízo para si e vai pegando a obra de Deus, vai subtraindo e dividindo. Quer dividir a obra de Deus? Quer subtrair a obra de Deus? Continue criticando. Agora, se você parar de criticar e chegar junto para ajudar, você vai somar na obra de Deus e vai multiplicar na obra de Deus. A vida é feita de escolhas. Você tem o livre-arbítrio para escolher o caminho do bem ou o caminho do mal. Você tem o livre-arbítrio para escolher a semente do bem e a semente do mal. Você tem livre-arbítrio para semear sementes bichadas, azedas, ácidas, ruins. Você tem um livre-arbítrio para semear sementes boas, saudáveis, doces, saborosas. A vida é feita de escolhas. A igreja não precisa de inimigo dentro dela. A igreja precisa de pessoas cheias do Espírito Santo, com a disponibilidade de ajudar, não de criticar. Já tem assim no mundão gente querendo destruir e criticar a igreja. O povo da carne, a turma da carne, está criticando a igreja todos os dias. A turma do mundão está criticando a igreja todos os dias. A turma do inimigo de nossas almas está criticando a obra de Deus todos os dias. Então pare de criticar, chegue junto, vamos trabalhar e vamos ajudar o seu pastor, a sua pastora, o seu ministério, os seus irmãos e a sua igreja. Que Deus abençoe a todos. Hoje eu falei do início ao final só sobre crítica. Seja bem-vindo, presbítero Carlos Henrique. Um abraço na cooperadora Rafaela. Um abraço na Milena, na Karine e na Débora, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.